Olá, Diego Mangabeira aqui e nessa série das 7 leis herméticas na prática, nós vamos falar da quarta lei, que é a lei da polaridade. E tem uma frase clássica que vai ajudar você nessa compreensão dessa lei da polaridade. A frase é a seguinte: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são as mesmas coisas. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, quando a gente pensa nas polaridades, fica até fácil de a gente iniciar a nossa compreensão nesse vídeo, nesse áudio, com você, em relação ao nosso próprio planeta Terra. A gente imagina, por exemplo, em relação ao Polo Norte e o Polo Sul. Então, o Ártico, o Antártico, dependendo da língua. E aí, quando a gente pensa nessa perspectiva, você sabe que um fica em cima, outro fica embaixo, basicamente. Até entra muito naquela lei que a gente falou, explicou para você. Se quiser, você pode procurar aqui dentro do canal, ou mesmo nos podcasts, a lei da correspondência, onde a gente fala sobre isso. Quando a gente fala de polaridade, você tem que entender que tudo que você faz, tudo que existe no universo, no metaverso, que a gente pensa no multiverso, a gente fala em relação a isso. Então, a correspondência que existe entre os polos. Então, tudo tem uma conotação positiva ou negativa. E, logicamente, existem tonalidades. Para fácil compreensão, a gente pode dizer assim: o que seria do preto sem o branco? Mas entre os dois, existem o quê? Várias tonalidades de cinza. E é interessante quando a gente fala nessa perspectiva, porque quando a gente pensa em relação a isso, você tem que entender que muitas das vezes, até por causa de compreensão mesmo, compreensão social, compreensão pessoal, profissional, às vezes até ideológica, partidária, política, econômica, a gente fala até de grupos religiosos, as pessoas costumam se localizar nos polos opostos. Então, que nós poderíamos dizer os dois extremos da mesma moeda. Se eu pegasse uma moeda agora para mostrar para você, a gente saberia que tem um lado, uma face e a outra face. A gente poderia dizer de uma fácil entendimento, a cara e a coroa. Mas qual que é a moeda? O que é uma moeda? A moeda é só a cara? Não. A moeda é só a coroa? Também não. A moeda é a cara e a coroa. Ou seja, para coexistir uma moeda, precisa de duas faces. Por isso que fica de fácil compreensão quando eu falo isso para você, porque as polaridades, elas existem ao mesmo tempo. Então, o polo positivo habita dentro do ambiente do polo negativo. Então, um problema que você possa ter nesse exato momento na sua vida, um desafio, também habita uma solução, uma resposta, eu posso dizer assertiva, mas em relação a termos de ação, em relação a resolver isso. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, as polaridades, elas habitam aonde você estiver. E, obviamente, que nós podemos utilizar isso a nosso favor, então no sentido de entendimento e até entender os níveis de consciências das pessoas, por exemplo, em relação a isso. Porque quando nós vamos mais a fundo, nos aprofundamos mais no estudo sobre a polaridade, nós conseguimos enxergar que a maior parte da humanidade, ou mesmo da população mundial, se encontram em dois polos. Então, o polo X e o polo Y. Vou dar essa simplificação para você entender, e você pode usar esse X e Y para qualquer tipo de entendimento que você possa ter. E é óbvio que se uma pessoa ela tem uma polaridade X, ela vai lutar de igual encontro a uma pessoa Y. E uma pessoa Y vai dizer o contrário que o X fala. Isso é legal? Isso é bom? Positivo? É óbvio que não, porque até o que eu falei na frase são meias verdades. A gente tem até uma frase clássica de um grande mestre da humanidade que poucos conhecem, inclusive muito mais famoso do que o próprio Isaac Newton, que foi Gottfried Leibniz. Ele foi, inclusive, grão-mestre de várias ordens iniciáticas e, obviamente, foi filósofo, matemático, dentre outras faculdades e artes que nós entendemos em relação à humanidade. E tem uma frase clássica do Leibniz que ele fala assim: a percepção não é a realidade. Então guarda essa frase que vai te ajudar muito em relação à compreensão da sua vida. A percepção não é a realidade. Então, explicando um pouquinho mais da lei da polaridade, a percepção que uma pessoa X tem sobre a vida é uma diferente percepção que uma pessoa Y tem em relação à vida. Existe aí, neste caso, o certo ou errado em relação aos dois? Obviamente que não.
mas existe o caminho das leis naturais, leis herméticas, leis esotéricas, o que é certo e o que é errado, o que é moral e o que é imoral, o que está em sintonia com as leis naturais e o que não está em sintonia com as leis naturais. Então nós podemos dizer que tanto uma pessoa X como uma pessoa Y, nesse caso, nessa parte didática para explicar isso para você, tem uma meia-verdade. Ou seja, cada um está identificando o que para ele ou para ela é importante, mas obviamente que cada um está falando de um jeito do que ele sabe, do que ele aprendeu. E aí que está a grande novidade, e eu poderia dizer a atemporalidade dessa lei das polaridades. Porque quando você entende que você pode estar indo apenas por os extremos, você não está procurando nesses extremos um caminho que nós podemos dizer que é muito buscado em relação ao caminho para você iniciar-se em relação a essa sabedoria das antigas civilizações, vamos dizer assim, o caminho do meio, né? O caminho do equilíbrio, do balanceamento. É óbvio que nesse caminho a gente poderia falar de frequências vibracionais, lógico, né? Porque muitas das vezes você vai ter raiva, você vai ter estresse, mas isso não significa que você é uma pessoa 100% raivosa, 100% estressada. Vão acontecer situações, mas ao mesmo tempo o encaminhamento para esse equilíbrio fica mais fácil. Ou seja, a reação à polaridade, ela muda a partir do momento que você amadurece o seu autoconhecimento, você amadurece até o seu conhecimento espiritual, o conhecimento emocional, o seu conhecimento em termos até que nós poderíamos dizer vibracionais. Você entende cada vez mais que a energia habita tudo. Então, se a energia habita tudo, é obviamente que se você estiver com pessoas mais negativas, que estão reclamando de tudo, você vai sentir isso, porque você meio que absorve. Então, o que eu posso fazer, né? Primeiro, às vezes, sair do ambiente, ou mesmo procurar estar com pessoas mais positivas. Isso é uma estratégia interessante, mas obviamente que às vezes você não consegue. Então, sempre tentar se blindar em relação a isso. E o contrário também é válido. Né? Se você, na verdade, é uma pessoa 100% positiva, às vezes eu diria que é uma pessoa assim, não que isso esteja errado, tá? É uma pessoa 100% otimista. E não é que isso está errado, mas às vezes você cria uma ilusão, né? Uma janela de ilusão. A gente poderia até pegar um gatilho aí da mitologia grega, no caso Sofia, né? Que seria assim a origem da nossa filosofia. Né? Então assim, as pessoas elas tendem a viajar muito no mundo das ideias, e não é ideias racionais, muitas das vezes ideias emocionais. E se você tenta alterar aquele tipo de padrão comportamental, então vamos pensar, tá tudo certinho dentro da sua vida. E aí, se alguma coisa minúscula acontece, vamos pensar no sentido de desviar o seu caminho, isso vira o quê? Uma tempestade. Mas vira o quê? Uma tempestade em copo d'água. Ou seja, você não se prepara para as eventualidades, adversidades que hão de acontecer. É normal. O negativo vai acontecer, mas isso não significa que você é uma pessoa negativa. Por isso que é um jogo interessante. A gente poderia dizer como se fosse um jogo? Sim, porque é como uma dança. A gente poderia representar, até como as antigas civilizações sabiam disso, eles usavam a tecnologia sonora, a tecnologia quântica, a tecnologia das ondas, vibracional. Até quando a gente descobre dentro da própria mecânica quântica que um elétron se propaga em onda e partícula, nós entendemos que, na verdade, as ondas habitam. Então, se uma onda que vai e volta, é que nem a maré na praia, a maré no mar, ela vai e volta, ela nunca fica parada. Então, assim, é muita arrogância, às vezes, por sua parte, ou mesmo da parte das pessoas ao seu redor, achar que as coisas vão permanecer do mesmo jeito, do começo ao fim. Essa é uma calúnia, às vezes por exemplo, uma falácia que você pode estar acreditando. A única coisa que existe no universo, no multiverso, na total existência do nosso ser, é o movimento. Se o movimento é a única coisa que tem, então as polaridades servem o quê? Para te guiar. E é isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. As polaridades são muito mais do que polos opostos, né? Poderia fazer um vídeo inteiro só falando disso, que o positivo é uma coisa, o negativo é outra, o mal é uma coisa, o bem é outro, a luz é uma coisa, a escuridão é outra coisa. É muito fácil de assim você compreender. Mas ao mesmo tempo, qual que é o maior erro que as pessoas cometem? O movimento. Elas ficam estagnadas. E você percebe isso tanto em movimentos políticos, né? Ontem as pessoas ficam o quê? Um de cada lado. Né? Ou mesmo você vê movimentos das pessoas brigando entre si, controladas, manipuladas pela própria matrix mental, que nós estamos nessa realidade e nós sabemos disso, até por causa desse tipo de manipulação acontecendo por um governo oculto, que detém também o conhecimento dessas mesmas leis
que eu estou te explicando agora. Então, por isso que o jogo, na verdade, está nessa compreensão individual, nessa compreensão espiritual, energética, eletromagnética, vibracional, de você entender que as coisas têm que se movimentar. E como uma dança, um tango, um samba, um pagode, ou mesmo né, um forró, qualquer tipo de dança, vamos dizer assim, né, uma dança folk, celta, né, o grande lance é você estar em movimento. E essa beleza da arte, da estética, vai te levar ao quê? Cada vez mais a entender, peraí, isso aqui aconteceu por causa daquilo, eu lembro, na minha cabeça tem bem claro. E as polaridades, ao invés de ser apenas opostas, você vai entender que eu preciso dessa e eu preciso daquela. E isso vai fazer com que você se fortaleça, ao invés de eu tenho que estar com essa ou mesmo eu tenho que estar com aquela. Você está entendendo? E isso vai te ajudar muito em relação ao seu caminho de libertação e, logicamente, de você cada vez mais achar melhores respostas para você. Se você quer a nossa ajuda em relação a isso, clica no primeiro link da descrição que com certeza a gente vai poder te ajudar nesse seu processo de autoconhecimento e, obviamente, de mais atitude positiva em relação a isso, em relação a essa transformação, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. Nos vemos em próximos vídeos e áudios. Até logo. Tchau, tchau.